Vamos continuar a nossa leitura do livro sagrado em São Mateus capítulo 15, que diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus alguns escribas. Não, isso nós lemos, né? Nós estávamos no Monte da Transfiguração, na verdade. Isso, é 17, perdão. Isso foi no culto de domingo passado. Veja. São Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Amado Pai Celestial, ó Deus, diante da Tua santa presença, Pai, nós nos achegamos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos tome em Tuas mãos, Pai, para que nós possamos aprender contigo, Senhor, ó Pai querido e santo, para que nós possamos, Pai, estarmos apercebidos, Senhor, a hora em que estamos e aos sinais da Tua santa e bendita vinda, Senhor, e da Tua santa vontade, que nós queremos em Jesus Cristo, aquele que Tu nos enviou. E neste nome, no nome do Cordeiro, do Teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, amém. Amém. Veja. E transfigurou-se diante deles. Vamos fazer uma pausa. Você vê que Jesus pegou quantas testemunhas? 3. Porque a Bíblia diz, veja, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. A Bíblia diz que nós temos que ter no mínimo 2 testemunhas. Veja, no mínimo. Mas aqui Jesus levou 3 testemunhas, veja, para se revelar a eles, veja bem, a sua natural e real, veja, aparência. Porque Deus é Espírito. Veja bem, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. São João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Veja, independente do que você entenda, ou eu entenda, pelo Verbo, ele era Deus e estava com Deus. Amém. Veja, ele era Deus. Amém. E nós sabemos que o Verbo é a palavra, correto? Amém. Por isso a Bíblia diz que nós temos que cuidar com as palavras, veja, que saem da nossa boca ociosamente. Porque depois que ela é pronunciada, então um pensamento se torna uma força. E nós sabemos que a palavra tem poder. Porque Deus criou os céus e a terra tudo através da sua palavra. Haja sol, haja luminar, haja relva, veja, tudo através do poder da palavra. Quer dizer, se Deus não fala, nada tinha se feito. Verdade? Veja, ó. Ela estava no princípio com Deus. Veja, no princípio, quando princípio quer dizer início. Quando Deus começou, veja, a criar a terra, a raça humana, veja, estava com Deus, porque se Deus não fala, nada do que se fez teria sido feito, veja. E todas as coisas foram feitas por Ele. Veja, não eles, Ele. Amém. Singular, Ele. Primeira pessoa, primeira pessoa é eu, não é verdade? Veja, mas singular, Ele. Amém. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo.
Veja, ele não diz nós somos, veja, sempre no singular. Veja bem. Veja. E o verbo, versículo 14, para nós, para ficar, não se estender muito o vídeo, olha. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como, veja, se parece, como, veja, como a glória do unigênito, não diz primogênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que Jesus não é o primogênito? Porque ele é único. Amém. Você vê que quando Deus, veja como é fácil, quando nós temos a revelação, quando nós temos uma orientação, quando nós cremos naquilo que Deus nos envia, os seus santos apóstolos e os profetas. Amém. Agora a principal pedra da esquina é Jesus Cristo. Amém. Então veja, eu quero repetir, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se aquele verbo era Deus e estava com Deus, então quem foi que se fez carne? Deus. Amém. Veja, e vimos ele como fosse o unigênito. Por que unigênito e não primogênito? Correto? É óbvio. Porque Jesus é o único Filho, veja, que foi criado com o DNA de Deus. Veja, nós somos, veja bem, quando o anjo veio sobre Maria, veja, o que o anjo disse para Maria? Bem-aventurada és tu, e fez aquela saudação maravilhosa, veja, e disse, mas eu não conheço o varão, não, tu vai gerar do Espírito Santo. Então quer dizer, o Pai de Jesus não é Deus, é o Espírito Santo. Você vê como é fácil quando nós nos livramos da religião e viemos para a palavra de Deus. Eu não entendo como é que uma pessoa ela pode deixar de crer em toda a palavra de Deus para crer em uma parte da palavra de Deus. Veja, em Jesus Cristo, veja, o sangue que corria em Jesus Cristo, veja, aquele corpo ele foi formado pelo próprio Deus. Amém. José tentou deixar Maria secretamente, o anjo chegou, José, não temas em receber Maria, porque o que está nela é do Espírito Santo. Veja, como a mulher pode gerar de um homem e o pai ser outro? Não levando para a demagogia, mas pai, o que queria? Não, como falando de pai, o pai é aquele que faz, que cria, enfim. E muitas vezes tem a infelicidade até de sepultar o filho. Esse é o pai, o legítimo. Nós estamos falando do legítimo, porque nós estamos falando de Deus, o nosso pai. Agora veja, nós nos tornamos filhos de Deus através do novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso, se você não for batizado em nome de Jesus Cristo, você nunca vai ser um filho de Deus, vai ser sempre uma criatura. Amém. Veja, você nunca vai ser um filho de Deus, você vai ser uma criatura. E Deus, veja, o Pai entesoura para os seus filhos. Amém. Então tudo aquilo que Deus está fazendo é para os filhos. Veja, então é muito fácil de nós entendermos quando nós temos boa vontade. Veja, saber que nossa vida, a nossa eternidade depende desta palavra de Deus e não de uma religião. Agora, quando esta religião, quer dizer, esses que são chamados para fora, eles entram nesta Bíblia, então não há como separar um do outro. Amém. Veja. Mas veja, Jesus Cristo, o unigênito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, mas Felipe, estou tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Veja, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Veja como o Filho pode ser antes do Pai.
Não é verdade? Então você vê como é simples. Veja como é simples nós entendermos a Deus. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Veja. E aqui mesmo, no versículo 12, diz assim, ó: mas a todos quanto o receberam quem? Jesus, o verbo que se fez carne. Não é verdade? Olha, vou ler, vejam, vou ler do 10 agora. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veja, Deus feito carne no meio, veja, e eles não o conheceram. Veja, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Meu irmão, você quer algo mais claro do que isso e ficar sustentando uma doutrina da Trindade que foi sustentada por um homem? Jesus, quando falou em São Mateus 28:19, ele disse, em o nome singular, ele não falou nos nomes. Veja, eu sou o pai, mas o meu nome não é pai. Eu sou filho, mas o meu nome não é filho. Então, veja, quando eu nasci eu recebi o título de filho, depois me casei e recebi o título de esposo, depois de pai, agora de avô, veja, mas o meu nome continua o mesmo. Então veja, veio para o que era seu e o seu não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, como você vai dizer que crê em Jesus se você nega Jesus no batismo? É o único jeito, é a única fórmula para nós recebermos o dom do Espírito Santo, não os dons do Espírito Santo. Quando Jesus deu a chave do reino dos céus para São Pedro, veja, e que o que Pedro ligasse na terra seria ligado nos céus. Você vê que no dia de Pentecostes, ali Pedro, veja, foi revelado a ele que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Veja, em o nome desses três ofícios, Pai, Filho, veja, Espírito Santo é o que Deus é. Veja, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos do Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja, então eu lamento lhe dizer, irmão, se você não compreende isso, você deve orar, buscar a Deus, porque a única forma de você ser um filho de Deus é através do novo nascimento. Amém. Veja, agora veja, para nós encerrarmos, Atos, veja, no dia do Espírito Santo, quando desceu, no dia de Pentecostes, todos celebram o Pentecostes, mas por que eles não aceitam o batismo de Pentecostes? Veja, a descida do Espírito Santo, e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Veja, leia na tua casa, leia. Agora, então ali Pedro vem e faz o discurso, veja, e faz com que aquelas pessoas, veja, entendam, veja, mas não foram todos que entenderam, porque alguns zombavam, veja, mas aqueles, veja bem, que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses únicos que vão ser arrebatados, esses entendem isso. Amém. Por quê? Porque eles vieram de Deus, nós viemos de Deus e vamos para Deus. Glórias a Deus. Santo Somente nome. veja bem, nem todos compreenderam aquilo.
Tão bêbado uma hora dessa, onde é que já se viu? Para fazer uma. Só pode estar bêbado mesmo. Aí Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e diz: não, aqui ninguém está bêbado. Isso foi o que se cumpriu lá, a profeta. Veja, a profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Veja. E ali eles começaram a falar. Veja, primeiro eles receberam os dons, começaram a falar em línguas e profecias. Veja. Leia Atos capítulo 2. Eu não vou ler tudo porque vai tomar muito tempo. Eu quero ser. Agora veja bem. Eu ouvindo eles isto, eu vou ler o discurso de Pedro. Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª do dia, às 9 horas da manhã, para mais e para menos. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão. Veja, aquele mesmo Espírito que veio sobre Maria e colocou, colocou o óvulo fecundado no ventre de Maria. Por isso lá na cruz Jesus disse para Maria: mulher, eis aí teu filho, apontando para João. João, filho, eis aí a tua mãe. Nossa, então Jesus foi um filho muito ingrato. Nem ali na morte ele reconheceu Maria como mãe dele, mas ela não era a mãe dele. Veja bem, genealogicamente. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma célula sanguínea, ou seja, o que fosse de Maria. Porque veja, tanto o óvulo, o óvulo já foi fecundado lá dentro, veja. Por isso Jesus é o unigênito, é o único, veja. Por isso o profeta nos ensina que Jesus não é nem gentil e nem judeu. Por quê? Porque ele é do céu, veja. Ele é o único Filho de Deus, veja, gerada das entranhas do Emanuel. Veja, o Todo-Poderoso, o Deus forte, amém, o Pai da eternidade, amém, o Príncipe da paz. Veja, veja bem, veja, aleluia. Aleluia. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Veja. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, esse Senhor, irmão de Jó, ele tem um nome. Por isso nós somos batizados e batizamos as pessoas em o nome de Jesus Cristo. Nunca pai, filho, porque pai não é nome, pai é um título. Veja. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Veja, já estava previsto por Deus, Deus já fez aquilo, veja, Deus já tinha determinado para quê? Para remir os filhos dele, veja, aqueles que crescem no seu nome. Amém. Aleluia. Veja, veja, e este que vos foi entregue pelo
determinado conselho e presciência de Deus. Veja, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Veja, Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus fez por quê? Porque Deus tinha que remir, veja bem. E sabemos que aquele sangue de animais, aquilo ali já tinha virado uma tradição muito fuleira. Veja, Deus dando aquela via de escape para o homem se arrepender, e o homem estava lá com a cabeça em cima do animal, e já pensando, puxa vida, depois eu vou lá fazer aquele brique, pois essa ovelhinha aqui assim, me custou duzentão, eu vou lá, daqui a pouquinho no final do dia, eu já recuperei esse dinheiro. Já estava assim tão banalizado, que Deus tomou nojo daquilo. Então ele disse, eu vou fazer o único e suficiente sacrifício. Eu vou lá, veja, vou derramar o meu sangue para salvar o irmão. Deus seria muito injusto se ele mandasse um filho para derramar um sangue de algo que Deus criou. Lá no paraíso, veja, Deus disse para os anjos, façamos, veja, o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus, para ser Deus, tinha de ter quem o adorasse, senão ele não era Deus. Então Deus primeiro, veja, criou todas as hostes celestiais para anjos, serafins, querubins e, veja, toda a constelação, tudo, veja, para ser adorado, senão ele não era Deus. Para ser Deus tem quem ter que o adore. Buda tem que ter que adore Buda, Krishna e assim vai. Veja, vocês estão entendendo, irmãos? Veja como é simples. Veja como a Bíblia Sagrada como Deus é maravilhoso. Amém. Deus é um Deus de paz, não é de confusão. O homem que vem, inventa isso aqui, inventa ali, põe uma caramiola na tua cabeça, e põe a caramiola e vai, e sai daqui, junta lá, daqui a pouquinho o brigo, se divide, vai para lá, outro ponto para cá, e faz uma lá, e faz outra cá, outra aqui, acolá, e cada dia nasce uma nova. Mas a única igreja que vai ser arrebatada, Deus só tem uma igreja, e essa Ele comprou com o seu sangue. Veja, e isso está, veja, o fundamento disso, irmão, é a doutrina apostólica. Amém. Não tem outra fora. O fundamento é a doutrina dos apóstolos. Amém. Não adianta você querer criar a igreja primitiva. Você está criando, veja, chifre em cabeça de cavalo, e você vai para o inferno por causa disso, se você não se arrepender. Se você não se arrepender e vir por esta via, irmão, eu lamento muito, veja. E acontecerá que não, está aqui, né? Tá. Ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Como a morte podia reter o Senhor da vida? O Deus Todo-Poderoso, Criador. Jesus mesmo disse, ninguém... Veja, ali Jesus se manifestou claramente. Ninguém pode dar a sua vida e tornar a tomá-la. Falando da sua ressurreição, veja, ninguém. Então Jesus estava afrontando o próprio Pai. Jesus estava afrontando o próprio Criador. Ele disse, ninguém é ninguém. Veja, ninguém tem poder de dar a sua vida e poder para retomá-la, falando da sua ressurreição, porque ele disse, sempre via diante de mim o Senhor, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Veja, Davi morreu, mas com esperança de ser ressuscitado. Veja, aleluia, veja, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Veja, profetizando, cantando, veja, aquele salmo que Davi cantou. Veja, fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-lhes
livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, veja, levantaria o Cristo para o apacentar sobre o seu, para assentar sobre o seu trono. Veja, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo. Veja, Davi profetizando. Veja, Davi profetizando. Veja, que a sua alma não foi deixada no Hades. O Hades quer dizer inferno ou sepultura. Veja, nem a sua carne viu a corrupção. O corpo de Jesus, ele não se desmaterializou, não afundou o nariz. Por quê? Porque antes do corpo dele começar a se corromper, veja, a putrificar, ele ressuscitou. Não foi ressuscitado, ele ressuscitou. Veja, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, veja, destra quer dizer poder. Vocês lembram que quando Estevão estava rendendo o seu espírito, ele olhou para o céu e viu Jesus no trono e Deus à destra? Porque lá em Apocalipse capítulo 5, veja, lá está o corpo de Cristo como havia sido morto. Como? Veja, assim como vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, agora lá ele também está como morto. Veja, e ele viu a glória, o poder de Deus à direita de Jesus. Veja bem. Deus, 33, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, mais uma, vamos supor assim, aos olhos humanos, mais um equívoco, veja, escriturístico. Porque de Gênesis a Apocalipse, se Deus fez em Jesus Senhor, então a partir daquele momento haveria dois senhores. Então teria que haver um S, um plural. Veja, depois da ressurreição de Jesus, você está entendendo? Veja, depois então se Jesus, veja, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, se Deus fez ele Senhor, quem sou eu para tirar esta honra? Então nós devíamos, toda vez que clamar ao Senhor, nós deveríamos clamar, veja, não existe na Bíblia Senhor no plural. Veja. Amém. Agora veja bem, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha o batismo que São Pedro está ligando àquela autoridade que o Senhor Jesus deu em São Mateus capítulo 16. Veja, para perdão dos pecados. Agora veja, e recebereis o dom, singular, ele não falou dons. Veja, o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração
perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. Veja, agora veja bem, quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, você vê que, vamos ler a partir, veja, 6, do versículo 2, do capítulo 2. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Veja, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua, veja, na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar as grandezas de Deus, e todos maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que é isso dizer? Veja, essa, irmãos. Agora, você pode ficar escandalizado comigo. Ah, Sarabateia, Calabrachúria, oh, irmão, isso não tem nada a ver com língua estranha. Veja, língua estranha, vamos supor, é eu estar com a minha esposa, passeando ali na Rua das Palmeiras, de repente aparece um ônibus ali, cheio de alemão, ou de japonês, ou árabe, sei lá, veja, e Deus me usar, ou até mesmo a minha esposa, e ela ir lá e dar uma profecia numa língua árabe, mas como um caboclo desse fala árabe tão fluente como eu na minha língua paterna, veja. Isso para você é uma língua estranha, mas ele estava entendendo. Vocês entenderam ali? Mas o que é isso? Como é que ali um grego, um egípcio está falando hebraico melhor do que eu? Que é isso? Que pode ser? Veja o espanto deles. Olha, veja, onde estava mesmo? Olha, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que é isso dizer? Veja, então isso compungiu a eles desejaram aquilo porque viram que aquilo era o poder de Deus. Não foi um aqui, outro acolá, não. Todos aqueles que estavam ali começaram a falar, era um turco, veja, começaram a falar, veja. A Bíblia diz que ali existia religiosos que estavam, todo do tipo de religião que naquela época existia. Você vê que já não era pouco, hein? Não era pouco. Então vinham aqui para mim, cara, hoje é culto de batismo com língua estranha. Uma vez eu passando culto de batismo com língua estranha, eu digo: isso eu preciso ver. Isso eu preciso ver. Veja, o que aconteceu? O pastor vai lá, fala aleluia, 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 até enrolar a língua e tu vai falar: ô irmão, em nome de Jesus. Veja, isso é hipnose. Isso é um tipo barato de hipnose. Por favor, irmão. Veja, Deus nos fez racionais. Deus nos dotou de inteligência. Veja bem. Então você vê que antes deles receberem o dom, eles já tinham recebido os dons. Uns falavam em línguas, outros profetizavam, veja. Por isso em São Mateus, para nós encerrarmos, por isso em São Mateus, capítulo 7, versículo 22, o Senhor Jesus diz assim. Vamos ler, né?
São Mateus, capítulo 7. Veja. Aqui. Veja bem. Vou ler a partir do 19. Veja. O 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Veja, se eu vim querer pregar para ti um evangelho que os apóstolos não pregaram, porque foi Jesus que preparou esses homens. Eu sou uma árvore que produz frutos maus, e esses frutos vão ser reprovados no dia do Senhor. Veja. Agora, quando a árvore é boa, não eu ser uma pessoa boa, veja, porque eu não sou bom. Bom é o nosso Senhor, bom é Jesus Cristo, Ele é bom. Veja. Agora, quando eu produzo frutos daquela árvore a qual eu fui enxertado, eu sou um jebuseiro bravo enxertado na oliveira verdadeira. Amém. Veja, e o apóstolo Paulo diz assim, ó, se Deus não poupou os ramos naturais, quer dizer, se ele não poupou nem os judeus, cuide que poupará ti, jebuseiro bravo, falando de nós, gentios. Veja, falando de nós, gentios. Veja bem, olha, não pode a árvore boa dar maus frutos. Quando você se converte e aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, não tem como você sair desta regra, sair desta doutrina. A doutrina, veja, aquela primitiva que nasceu lá com Cristo. Amém. Não tem como nós fugirmos disso, irmão. Nós seríamos deixados nos fazer de bobos com outra doutrina. Agora eu pergunto para ti, aonde você vê uma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia, irmão? Sem querer lhe ofender, sem querer, jamais. Veja, mas é a verdade, irmão. Você é muito precioso para Cristo, larga essas meninices e venha para a palavra. Veja, volte para Cristo. Nem a árvore má dar frutos bons. Como veja, se você já tem a tua mente cauterizada, que a doutrina, a doutrina da Trindade, irmão, isso não existe na Bíblia. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse 1 milhão de vezes, você nunca vai achar isso. Veja, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se aonde? No fogo, irmão. Não é eu que estou dizendo, é Jesus. Veja. Ah, mas irmão, tu está se contradizendo, foi Jesus que disse Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Pai não é nome. Filho não é nome, são títulos, e títulos são transitórios. Veja. Nasce um rei, morre rei, e vem outro rei, vai rei, veja. Mas o título rei continua. É a mesma coisa o Papa, nós temos em 3 anos, mas o título Papa fica, só muda o nome, mas o título fica, veja. E assim, irmão, vai se veja. Veja bem, olha, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Irmão, Deus não vai abrir exceção para ti e muito menos para mim. Ou nós temos nessa fé e andamos em santificação, ou então naquele dia, irmão, só vai haver trevas e ranger de dentes. Veja. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, como assim, irmão? Se uma pessoa vem te apresentar uma doutrina, veja, falha, uma doutrina que, veja, que não tem transformação, não tem conversão, veja, isso é mau fruto, você vai para o inferno por se deixar enganar, irmão. Porque Deus ele não pode passar por cima da sua palavra.
Deus teria que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir perdão, irmão. Em nome de Jesus, tira esse pensamento que Deus vai te perdoar, porque você não vai ser perdoado. Eu não serei perdoado, irmão. Isso é sério. Isso é muito sério. É a tua eternidade. Veja, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí, irmão, está vendo? Jesus falou meu Pai, mas claro, se Deus preparou esse corpo, então o Pai desse corpo é Deus. Agora, eu também posso ser filho de Deus, desde que eu entre nesse corpo, em Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E Pai não é nome, Jeová não é nome. Jeová quer dizer Deus, e Deus quer dizer objeto de adoração. Por isso Buda, a vaca lá na Índia é Deus, por isso Krishna é Deus, enfim, Bahá'í é Deus. Não, claro que é, se você segue ele, você está cultuando. Veja bem. Agora, mas irmão, Jesus acabou de dizer, mas meu Pai, claro. Porque, como nós falamos no início, Deus pegou o óvulo e colocou no ventre de Maria. Não houve uma relação sexual. Por isso a Bíblia diz que ele não veio da vontade do homem, nem vontade da carne, veja, mas de Deus. Veja, ele, Deus, já colocou tudo preparado. Por isso Maria concebeu do Espírito Santo. Então veja como a Santíssima Trindade é um erro do inferno, é uma doutrina diabólica. Ele quer fazer de um Deus três deuses. Isso é paganismo. Isso é doutrina pagã, é paganismo. Ouve, ó Israel, eu sou o teu único Deus. Por isso os gentios nunca vão poder converter um judeu, porque um judeu ortodoxo, ele jamais vai crer em três deuses. Pelo amor de Deus, isso é inconcebível. Para você que é racional e teme a Deus e lê a palavra de Deus. Agora, se eu deixo me levar por qualquer cego, então é um cego guiando o outro, e todos vão cair no precipício, no inferno. Por favor, irmão. Deus é maravilhoso. Ele se deu por nós, veja. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja, profetizam em nome de Jesus, fazem cura em nome. Você já viu alguém orar em nome do expulsar um demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não existe. Tudo eles fazem em nome de Jesus. Chega na hora do novo nascimento, veja, a religião que é criada pelo diabo, ele faz você negar esse único nome que pode te dar o novo nascimento. Veja, o Espírito Santo chega a dizer assim, que para eu ressuscitar com Cristo, eu tenho que ser sepultado com Ele no batismo. Amém. Uma só fé. Não existe dois batismos, não existe duas fés. Ou nós estamos na fé dos apóstolos. Você vê que Paulo perguntou, se você vê as viagens de Paulo, irmão, eu tenho um atlas ali, um atlas das viagens de Paulo, irmãos. Eles iam dizer, veja, mas todos eram unânimes na doutrina, todos pregavam o mesmo batismo, a mesma santa ceia, todos pregavam a mesma santificação, eles eram unânimes. Veja, não havia. Veja, então não é você, não seria eu, não será tu, que nós vamos nos escapar da verdade. Por isso em Apocalipse diz, quando a medida dos gentios se completarem, aí não adianta mais chorar, irmão. Veja, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Meu Deus, irmãos, veja, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a mesma coisa que você, que tu perdeu o cheque ao portador assinado. Eu acho aquele cheque, vou lá,
deposito, veja, eu recebo algo, veja, sou beneficiado sem tu nunca me conhecer. Assim são as pessoas, eles buscam os dons e clamam e oram e jejuam, e a Bíblia diz que pedi, pedi e dar-se-vos-á. Deus os abençoe, que Deus possa lhes iluminar. Amém. E que você tenha temor a Deus. Amém. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, Malaquias capítulo 4, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria, veja, Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, João Batista, e o coração dos filhos aos pais, o mensageiro desta era, o irmão William Marion Branham, veja, o profeta desta era. Por quê? Porque ele suscitou, ele trouxe de novo, veja, as pessoas para Cristo. Veja, de novo para a doutrina dos santos apóstolos, os profetas. Ele restaurou todas as coisas. Não é pelo tanto de profecias, pelo tanto de cura, caminhões de bengala, de cadeira de roda. Não. É quando ele vem com a mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Pedro, de Paulo, de João. Veja, temos que estar unânimes. Amém. A mesma fé. Amém. Como está escrito em Efésios, melhor dizendo, capítulo 4. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você possa dar a devida atenção a esta palavra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.